Olá pessoal, aqui é Juliana Rezende e essa é a resolução da prova do Enem de 2019. Lembrando que a gente está corrigindo a prova cinza, questão 152, mas eu coloquei aqui as equivalências para que vocês consigam se localizar. De novo, gente, uma questão de logaritmo, só que essa aqui é um pouquinho mais complicada do que a questão de logaritmo que envolve terremoto e que está aqui no nosso canal, depois você dá uma olhada. Vou deixar a sugestão aqui em cima. Vamos dar uma lida. A Hydrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente em uma determinada região seja aquela produzida com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos o log de X na base 10, em que X é a concentração de íons de hidrogênio. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Então, X aqui, gente, é a concentração de H+. Vamos dar uma olhada. Para ser uma Hydrangea cor-de-rosa, o pH ele tem que estar entre 7 e 8. Então, dá uma olhada. O pH, ele tem que ser maior que 7, mas ao mesmo tempo tem que ser menor do que 8. De onde que eu tirei isso? É por causa dessa informação que ele colocou aqui, ó. A que tem maior valor comercial é aquela produzida em solo com pH inferior a 8. E para ser rosa, o pH tem que ser maior que 7. Lembra que a gente lê assim, ó, 7 é menor que o pH, mas isso é equivalente a ler que o pH é maior do que 7. Tá, mas e aí? E aí que a gente vai ter que resolver essa inequação. Ah, mas é uma inequação logarítmica. Não tem problema, a gente consegue resolver. Dá uma olhada. Observa. Escrever que 7 é menor do que o pH é equivalente a escrever que o pH é maior do que 7. Vou escrever assim porque eu prefiro escrever assim, tá? No lugar do pH, o que nós vamos escrever? Nós vamos escrever menos o log de X na base 10 tem que ser maior do que 7. Uma boa estratégia para a gente resolver isso aqui, sem dúvidas, tem gente que usa a definição direta. Eu não gosto muito, porque eu acho que isso gera muita dúvida. Eu vou reescrever esse 7 como sendo um logaritmo. Como assim? Aqui a gente está lidando com logaritmo na base 10. Logaritmo de 10 na base 10, a gente sabe que isso é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse 7 pelo logaritmo de 10 elevado a 7 na base 10. Você vai entender daqui a pouco o motivo de fazer isso. Passando esse 7 para cá, vai ficar 7 vezes log de 10 na base 10, que é 1. E aí eu acho que fica mais fácil. Você vai entender o motivo. Vai ficar menos o log. Vou multiplicar por menos 1 aqui de uma vez, ó. Vai ficar log de X na base 10. Estou multiplicando por menos 1. Para quem não se lembra, você tem que inverter o sentido da desigualdade. É menor do que menos 7. Aí eu vou trocar, vou escrever assim, ó. Log de X na base 10 é menor do que log de 10 elevado a menos 7 na base 10. Para que eu tive esse trabalho todo? Para a gente poder chegar a uma conclusão. Dá uma olhada, ó. Aqui a base é 10, é uma base maior do que 1. Quando você tem uma inequação desse tipo, você pode manter do jeito que está aqui, ó. Como as bases são iguais, a gente pode concluir que o x ele tem que ser menor do que 10 elevado a menos 7. Só que cuidado, tá? Porque a gente não vai poder parar aqui. São duas restrições, a gente resolveu essa parte do problema. Agora a gente vai ter que resolver a outra parte. Você deve estar pensando, mas não tem um jeito mais prático de resolver, não. Ô, gente, até tem formas de você usar propriedade direta, definição, só que eu não gosto, porque eu acho que ela se torna muito confusa. Então, eu vou fazer aqui do mesmo jeito, vai ficar assim, ó. pH agora vai ter que ser menor do que 8. Então, vai ficar menos o log de X tem que ser menor do que 8. Multiplica por menos 1. Vai ficar log de X. Eu não estou colocando aqui que é base 10, gente, mas é base 10, tá?
log de x na base 10 tem que ser maior do que 8. Eu vou fazer aquela mesma jogada que eu fiz aqui, ó, menos 8 no caso, né? Que eu multipliquei por menos 1. Vou fazer aquela mesma jogada que eu fiz, vai ficar log de x na base 10 maior do que log de 10 elevado a menos 8 na base 10. Repara, escrever isso é a mesma coisa de escrever isso aqui. Agora, qual que é a vantagem de escrever do jeito que eu coloquei? Os logaritmos, ó, não tem ninguém multiplicando, nem somando, nem subtraindo, eles estão sozinhos. Então, a gente pode vir direto para cá, ó. Se esse logaritmo é maior do que esse logaritmo, e ambos estão numa base maior que 1, é porque esse logaritmando tem que ser maior do que esse, ou seja, o x tem que ser maior do que 10 a menos 8. Só que são as duas coisas acontecendo simultaneamente. Como assim? Ao mesmo tempo que o meu x tem que ser menor do que 10 a menos 7, ele tem que ser maior do que 10 a menos 8. Como é que a gente vai escrever isso? A gente vai escrever assim, ó, 10 a menos 8, ó, x é maior do que 10 a menos 8. Isso quer dizer que 10 a menos 8 é menor do que x. E o x é menor do que 10 elevado a menos 7. Ou seja, o x tem que estar entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Ele não escreveu a resposta exatamente assim, ele colocou uma frase. Vamos dar uma olhada. Qualquer valor acima de 10 a menos 8? Não. Qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7? Não. A alternativa que melhor representa é a letra E. Valores maiores do que 10 a menos 8 e menores do que 10 a menos 7. Resposta certa, letra E. Essa eu considero uma questão um pouco mais complicada dessa prova do Enem de 2019. Mas eu espero sinceramente que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu faço questão de te ajudar. E não se esqueça, né, de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Um abraço e até a próxima resolução.